Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o seu coração cairá em desgraça. Quem escreveu isso foi o sábio rei Salomão. E vou te dizer que este homem sabia o que estava escrevendo. Não somente porque Deus na sua palavra diz que ele foi o homem mais sábio que viveu. Aqui não colocamos Jesus na contabilidade, né? Ele pediu sabedoria, Deus o deu, e ele deixou registrado muitas das coisas aqui. E quando eu estava meditando nessa palavra, algo tocou meu coração. E eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo e que eu quero dividir com você. Certa vez, o meu computador PC não estava mais funcionando tão bem. Mas eu tinha uma máquina boa. Eu tinha uma máquina que deveria atender ao que eu faço. Só que ela estava travando. Ela estava lenta. Ela não estava, às vezes, travava tanto que desligava. E eu, o que está acontecendo? Mas não tem vírus nela. Aparentemente não tem. E aí eu chamei o técnico. Aí o técnico, eu questionei ele, porque eu tinha comprado inclusive as peças com eles, mas não sei o que está rolando, porque são boas, não está tão desatualizado assim, e deveria estar melhor, e deveria tal. Aí ele me mostrou a foto de como estava por dentro. E eu não trouxe a foto para você ver, porque não dá para acreditar na quantidade de sujeira que tinha dentro daquele PC. Eu descobri que aquilo é um acumulador de poeira número 1. E tinha tanta sujeira escondida dentro dele, que ele não funcionava mais a contento. E se você for fazer uma pesquisa rápida no Google, vai ver que eu não estou falando besteira, de que isso não é um mito. É verdade, se ele estiver sujo, muito sujo, isso interfere e pode até danificar a máquina. E por que eu estou dizendo isso? Porque o problema não era a máquina em si, mas a quantidade de sujeira que tinha dentro dela e que estava impedindo de que ela funcionasse a contento, de que ela conseguisse realizar tudo quanto ela foi projetada para fazer. E a pergunta que me vem é: o que será que está afetando o meu e o seu desempenho? O que é que está nos afetando a ponto de nós não conseguirmos realizar as coisas que um dia nós fazíamos, de não termos a alegria que um dia nós tínhamos, de não termos a disposição que a gente tinha, de não termos a vontade, de não termos a fé, de não termos tanta coisa que a gente já teve e que hoje, o que é que está afetando? E por esse testemunho ou testemunho que eu te contei, eu percebi que a sujeira pode se acumular pelo simples fato de algo existir. Se você colocar algo lá na sua prateleira, e você não precisa nem morar num lugar com poeira, depois de algum tempo você vai passar o dedo sobre e vai ter poeira, pelo simples fato daquilo existir. O computador, pelo fato dele existir, ele vai acumular poeira. E nós, pelo único fato de existirmos, temos uma capacidade incrível de acumular sujeira também. Nós acumulamos algumas coisas dentro de nós,
e que elas vão afetando o nosso desempenho. Elas vão nos afetando. Elas vão tirando a nossa força, vão tirando a nossa agilidade, vão tirando a nossa rapidez, vão tirando o nosso brilho, vão tirando a nossa força e vitalidade, a ponto de vez em quando a gente também se desligar sozinho. Não tem aquela pessoa que de vez em quando surta, não tem aquela pessoa que de vez em quando espana. Muitas vezes essa pessoa está cheia de acúmulos dentro de si, e é por isso que já não funciona mais como um dia funcionava. E a pergunta é: o que tem afetado o nosso desempenho? O teu desempenho como marido, o teu desempenho como esposa, o teu desempenho como um profissional, o teu desempenho como um pai? Porque nós simplesmente percebemos que a vida já não está mais tão gostosa como um dia foi, a gente já não sente mais a presença de Deus como um dia sentia, a gente não sente mais vontade de ir na igreja como um dia sentia, e pensamos que simplesmente isso é porque a gente tem muita coisa para fazer, mas não entendemos talvez de que algumas sujeiras têm entrado dentro de nós, e a gente fica muito preso a pecados, no sentido assim, pecados grossos, que a gente fala, né? Uma traição, um pecado sexual, um roubo, uma mentira daquelas que afeta todo mundo. Mas, sabe, não tinha um animal morto dentro do meu computador, tinha sujeira. E a sujeira não foi toda, fez um acúmulo, alguém pegou, juntou a sujeira do chão e jogou dentro do meu computador. Não, começou com uma pequena poeira, que foi indo, que foi indo, que foi indo, e como não é um lugar que a gente costuma ver, foi enchendo, e como também o teu computador não parou, e veio uma mensagem na tela dizendo assim: limpe-me, limpe-me, foi indo, até um ponto que tinha tanta sujeira que deu vergonha de ver aquela foto. Tem momentos que a gente para e a gente começa a analisar de verdade o que está ali dentro, porque as pequenas sujeirinhas que nós fomos permitindo entrar, são aquelas que afetam o nosso desempenho. Quando você consegue um cavalo de Troia, um vírus, que entra no seu computador, e às vezes aquilo já fica na amostra já, ou teu antivírus pega, ou você percebe assim, não, aconteceu alguma coisa porque o software não está mais indo. Mas o grande problema é quando vai acumulando devagar e você não percebe. Existem alguns embates na nossa vida, alguns problemas que acontecem dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida interpessoal, enfim, que a gente percebe logo, mas há outras que a gente vai dizendo assim: deixa passar, isso aqui nem vou resolver, isso aqui daqui a pouco passa, isso aqui é porque ele é assim mesmo, eu acho que ele nem vai ligar, mas eu nem vou pedir perdão. São pequenas coisas que no dia a dia a gente administra, que a gente faz, sabe, e que não causou lá grandes efeitos. É aquela visitinha no site que não devia ter ido, é deter os meus olhos onde não deveria ter detido, é fazer algumas coisas que a gente, que coisa, devia ter feito isso, mas a sujeirinha ficou, o resíduo ficou, e começa a afetar. É um oizinho diferente que eu mandei e não devia ter mandado, é uma conversinha que eu me alonguei mais do que eu devia, é uma coisinha que virou uma pequena sujeira, mas que a longo prazo pode dar um grande prejuízo. E são coisas que às vezes nós não temos noção até parar e ver, até parar e nos analisar, coisas ocultas que estão afetando completamente a nossa vida. E o que a gente faz? Lamenta, chora, desanima, choraminga. Não, isso a gente costuma fazer sempre. Nós precisamos ter uma ação. Nós podemos ter uma ação agora, ou dizer: meu, que coisa, hein? É exatamente isso que o pastor falou. Meu Deus, como tem gente assim. Ou a gente pode parar e dizer assim: quer saber? Vou dar uma olhadinha como é que eu estou. Vou dar uma olhadinha como as coisas estão dentro de mim. Às vezes a gente já sente que tem alguma coisa de errado, e agora os homens vão me entender muito mais. Por quê?
Porque quando o homem sente uma dor, sabe, ele não está conseguindo urinar direito, ele tem uma dor lacerante nas costas, ele tem uma dor de cabeça que não passa, ele nem fala para a esposa, que ela vai dizer assim: por que tu não vai no médico? Que é a coisa mais óbvia do mundo, mas ele sempre acha que não, porque nós somos imortais, e a gente sempre diz: não, isso aí vai passar, me dá um anador aí, vou tomar uma aspirina, vou tomar isso, tomar aquilo, sabe? Dependendo do grau da coisa, nem fala. E às vezes não queremos ir no médico porque a gente tem medo do que o médico vai dizer. Não, se eu for no médico é capaz dele me dizer que é a próstata, aí eu nem vou. E a gente fica pensando que é o Wolverine, que, né, vai se regenerar. E o medo é ir e ter que passar por uma cirurgia. E gente, não tem coisa pior, porque você já não é mais o mesmo, mas nós não queremos muitas vezes abrir o PC e ver o que tem dentro dele, abrir a nossa vida. Teve 2 problemas que já aconteceram comigo e eu tive essa dificuldade. A primeira é porque eu tive uma LER, a lesão daquela que o meu braço, quando deu mesmo, que eu descobri, eu nem conseguia levantar mais o meu braço, e era ruim porque eu não tinha força no meu braço, e as pessoas às vezes iam pegar assim, sei lá, fazer uma mudança, alguma coisa assim: ô, me ajuda aqui, eu dizia: não consigo. Aí a pessoa olha o tamanho do homem, dizendo que não consegue, qual a primeira coisa que pensa? Bicho preguiçoso, hein? Porque só pelo canto dizendo: a dor, e não fazia nada para resolver. E uma segunda coisa, eu tive uma hérnia inguinal. O que é uma hérnia? As pessoas não sabem o que é uma hérnia, pensam que é uma ferida, é uma rasgadura na tua pele, que se você não trata, ela vai abrindo, e geralmente quando fica nessa região, tanto aqui, existem hérnias umbilicais, existem hérnias inguinais, nas virilhas, a força faz com que ela vá abrindo, a dor é muito grande, você não consegue fazer força. E aí eu percebi que eu sabia que eu tinha que fazer uma cirurgia, mas eu tinha 19 anos, e aí eu fiquei: meu Deus, cirurgia, eu não quero fazer esse negócio. E eu procurei todo tipo de tratamento, e eu procurei todo tipo de coisa, e eu não fazia força, e mais uma vez as pessoas diziam: o que tu tem? É uma coisa que não, tinha vergonha de dizer o que tinha, e não tratava, e aí quando a Sara estava para nascer, eu pensei: como é que eu vou segurar a minha filha? E eu me obriguei a ir lá, e fazer uma cirurgia, simples de uma vez, fez a cirurgia, resolveu o problema. Muitas vezes nós não tratamos algumas coisas, porque nós pensamos em todo o processo que a gente vai ter que passar, e nós vamos arrastando a sujeira conosco, ao invés de pararmos e dizer assim: por que eu vou viver sem qualidade de vida, se eu posso tomar uma decisão que vai mudar a minha vida para sempre? Por que eu vou continuar escondendo mentiras? Por que eu vou continuar vivendo essa vida dupla? Por que eu vou continuar com esse problema que eu não consigo olhar para a cara de fulano, de ciclano, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, se eu sei que se eu for lá, eu vou consertar, e pronto, acabou. Mas nós continuamos, porque muitas vezes não sabemos o que temos lá dentro, mas outras vezes nós desconfiamos o que temos, mas não temos coragem de abrir. E é por isso que a Bíblia diz: quem esconde os seus pecados não prospera, não vai para frente, não alcança, não chega, trabalha, mas não conquista, porque esconde os seus pecados. Mas olha só, que quem confessa e abandona, deixou a prática: eu confesso, eu faço mesmo, eu fiz mesmo, eu errei mesmo, não quero mais fazer isso, eu abandono, alcança a misericórdia.
porque é feliz o homem, e aqui o homem, a mulher que constante no temor do Senhor, mas quem endurece o seu coração cairá em desgraça. Você pode ouvir a palavra que eu estou pregando hoje para você, ou você pode endurecer o seu coração. Eu não estou te amaldiçoando, mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que você pode cair em desgraça. Pode não, cai. Porque pode é uma possibilidade, aqui é imperativo, cai em desgraça. Você pode fechar o teu coração e achar, isso não é comigo. A desgraça está aí, cai quem quer. O fato é que tem uma pessoa que me ensina muito, apesar dos seus pecados. E no Salmo de número 32, Davi deixou algo escrito para nós, que nos ensina muito. Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi tinha cometido algo muito feio. Aí ele confessa para a gente aqui, dizendo assim, que é feliz ou bem-aventurado aquele que é perdoado. E por que ele fala isso com tanta propriedade? Porque enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, o meu humor se tornou em sequidão. Algumas pessoas, elas são tristes, abatidas, de tanta coisa que está escondendo, de tanta coisa que está presa lá dentro, de tanta coisa que está lá, não por fora. Estão olhando aí a capa desse PC, e está bonito demais, cheio das luzes, dos LEDs, das coisas, mas por dentro está cheio de sujeira, e daqui a pouco pode queimar tudo. Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Mas eu confessei o meu pecado e a minha maldade, eu não encobri. Não encobrir, confessar, dizer para o Senhor, porque isso aqui, que nós estamos vendo aqui, retrata exatamente como viveu Davi. Depois que ele pecou, ele se viu morrendo. Ninguém sabia, mas ele sabia. E o pior de tudo é que a gente sabe, e nós sabemos, e aquilo fica acusando. Sabe, você põe a cabeça no teu travesseiro, mas você não descansa, você fica revivendo toda aquela situação de novo, enquanto você não resolve a situação. Empurramos, ou não queremos olhar, deixa ali, não quero nem ver, porque eu não quero resolver. Mas isso vai tirando o teu humor, isso vai tirando a tua paz, isso vai tirando a presença de Deus da sua vida, isso vai te arrancar Deus de dentro de você em algum momento, porque você vai secando e vai adoecendo. Isso aqui reflete em todas as áreas da nossa vida. Pecados. E nós não pecamos apenas quando nós cometemos, como eu falei antes, algo grave. Gente, quantas vezes nós pecamos até na murmuração, até quando nós falamos da vida do outro, e principalmente porque Satanás gosta de incitar a gente a falar da vida de quem não merece. Eu olho e eu não sei como está por dentro do outro, e aí eu fico falando, mas Deus não me deu o direito de julgar, e às vezes tudo que aquela pessoa precisa é de uma pequena dica, para que ela abra o seu PC, o seu coração, e ela possa mostrar tudo aquilo que ela tem carregado por anos. O problema é que às vezes nós temos alguém que está dormindo do nosso lado, e que está irritado, que está triste, que está abatido, e nós não entendemos que essa pessoa também tem acúmulos, carrega acúmulos, e às vezes simplesmente pelo fato de não ter certeza se pode falar, se pode confessar, se pode abrir o coração, se pode ser verdadeiro o suficiente, ou pode mostrar sua própria sujeira.
Porque nós não nos tornamos pessoas confiáveis, principalmente quando tudo que a pessoa faz a gente está acusando. Então nós incentivamos a doença ao nosso lado. Confessarei ao Senhor as minhas culpas. E aqui o caminho para o final. Ele diz: eu vou confessar. Ele não encobre, ele confessa. Confessar não é a gente dizer assim: então, Senhor, tu sabes que eu possivelmente tenho alguma sujeirinha, alguma coisa assim, nada muito, como algumas pessoas que eu conheço têm. Porque tem, não é uma oração, isso é uma acusação, né? A gente está falando o que está vivendo, mas já está acusando o outro. Senhor, se porventura eu tenho pecado contra ti. Ah não, santo, tu não fez nada. Pérola. Sabe, é falar. E às vezes a gente vai falar e a gente diz assim: então, Senhor, eu tenho cometido umas coisas aí, mas se tu puderes me perdoa. Confessei-te o meu pecado. Sabe o que é? Dar o nome aos bois. Então, Senhor, dá até uma vergonha, mas eu sei que não dá para esconder nada de ti mesmo, né? Tu viu como eu andei gritando aqui dentro de casa, né? Senhor, me perdoa. Eu quero dizer para ti que eu já pedi perdão para minha esposa por ter falado daquela forma, mas eu estou pedindo perdão a ti também, Senhor. Deus, eu já pedi perdão, porque o caminho é a gente consertar com as pessoas, e consertar também com Deus, porque às vezes eu vou lá e ofendo a minha esposa, aí eu chego para Deus e digo: Senhor, me perdoe por toda a asneira que eu falei para minha esposa, mas para ela eu não falo, aí eu deixo todo o lixo lá e conserto aqui. Não tem conserto aqui, porque o perdão de Deus está atrelado ao que você perdoa e ao que você conserta. Deus não recebe nem oferta. A Bíblia diz que se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, conserta com o teu irmão, depois vem e entrega. De tão sério que isso é. Agora, o resumo da ópera para você é: você, quem sabe, olhou esses dias para você e disse: eu não tenho mais aquele ânimo que eu tinha, eu não tenho mais a força que eu tinha, eu não tenho mais a vontade que eu tinha, eu já não oro como eu orava, eu já não acredito mais como eu acreditava. Quem sabe isso seja o problema político brasileiro, quem sabe isso seja o meu cônjuge, quem sabe isso seja meus filhos que cresceram, os problemas cresceram com eles. Quem sabe isso seja, a gente vai dando tanto nome às coisas. Eu vou te convidar a fazer uma coisa: nós vamos colocar esse PC aqui, o nosso coração, nós vamos colocar nas mãos do Senhor hoje, para que Ele possa abrir, e deixa Ele dizer para mim e para você o que é que precisa limpar, porque talvez tudo que Ele queira hoje é limpar. Não vai precisar trocar isso, não vai precisar trocar aquilo, não vai precisar, sabe, você não vai gastar, você só precisa de uma limpeza, você só precisa assim, descarregar, você só precisa tirar, você só precisa confessar. E confessar é dizer assim: não é ela, sou eu, fui eu. Eu gosto de fazer os outros pensar que é o fulano, mas não, fui eu. Eu sei o que eu andei fazendo, eu sei o que eu andei falando, eu sei o quanto eu fui porre, eu sei o quanto eu fui uma prova, eu sei como eu fui uma luta nessa pessoa, até que ela perdeu as estribeiras. Aí depois eu saí dizendo assim: ai meu Deus, precisa de tudo isso? Aí todo mundo acha que, mas eu sei quem eu sou. É por isso que Davi não conseguia mais dormir, não conseguia viver e não tinha mais humor para nada, porque ele sabia o que tinha feito. Hoje, Deus não está aqui para dizer para você: você vai morrer assim, quem mandou fazer isso? Não, Ele está aqui para dizer: eu te amo tanto, que eu estou te dando essa mensagem de graça, para você saber que só precisa limpar, e você vai ter o desempenho que você tinha antes, você vai ter a alegria que você tinha antes, você vai sentir a minha presença como sentia antes, você vai conseguir viver como vivia antes, você vai ver beleza no teu casamento como você via antes. Tudo isso pelo simples fato de abrir algo que está fechado, escondido, mas que está te afetando. Vamos orar juntos? Você quer orar comigo? Vamos colocar de pé. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento.
acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.